Olá, meus amores, eu sou a Priscila Prieto e hoje vamos falar qual é a diferença do móvel planejado modulado e o móvel planejado de marcenaria. Vocês sabiam que 90% das lojas de móveis planejados trabalham, na verdade, com móveis planejados modulados? Se você ficou curioso e gostou do tema desse vídeo, eu vou pedir para você estar se inscrevendo no canal, tá dando like e ativar o sininho de notificações. Se você gosta desse tipo de tema, então vai ser bem interessante esse canal para você. Então vai lá, se inscreve e faça parte dessa família, tá bom? E agora vamos para o que interessa. Recentemente eu fiz uma enquete no nosso Instagram perguntando: vocês querem que eu faça um vídeo falando qual a real diferença do móvel planejado modulado e planejado de marcenaria? Eu vi que muitas pessoas possuem essa dúvida. Então eu falei, então vai ser bem interessante eu fazer esse vídeo esclarecendo totalmente a dúvida. Eu acho que esse vídeo vai ser bem diferente do que você já viu até hoje. É porque 90% das lojas de móveis planejados, na verdade, trabalham com móveis modulados. Afinal de contas, o móvel modulado, ele é planejado? Sim, ele é planejado. Ele é um móvel planejado de fábrica que ele é feito sob uma linha de produção. Então, se você tem um espaço lá de 2,58, que é, vamos dizer, 2,60, que é a medida padrão de apartamento, certo? Então, são vários módulos de 10, 20, 30, 40, 50 e por aí vai, que vão se encaixando de acordo com o seu ambiente. Ele vai ser planejado para ver qual módulo se adapta melhor de acordo com o seu ambiente. Quer fazer um teste? Chega numa loja, faz um teste. Pede um móvel totalmente sob medida. Como são medidas de fábrica, então ele já tem uma altura padrão, geralmente 70 de altura. Profundidade, ele já vem com aquela medida de 55, 57. Pede uma medida específica, altura do balcão, profundidade do balcão. Eu atendi um cliente que eu já fiz a profundidade de 70. Aí foi um projeto de marcenaria, tá bom? Mas faça essa pergunta, faça esse teste. Altura, profundidade do aéreo, altura, faça esse teste, tá bom? Se você for fazer um móvel planejado, se for alguma medida padrão, tá? Um móvel planejado modulado, então esteja ciente dessa diferença. Você precisa estar atento o tipo de material que você está comprando, se é um MDP, se é um MDF, qual a espessura da chapa, se é uma chapa de 18, uma chapa de 15, qual o fundo. Hoje a Prieto Móveis na cozinha trabalha somente com chapa de 18 e fundo de 9, tanto no planejado modulado ou planejado de marcenaria. Estou sendo bem repetitiva por conta do tema desse vídeo, tá bom? Então se atentem a essas diferenças. Hoje a Prieto Móveis trabalha com o móvel planejado modulado e o planejado de marcenaria. Se você quer algo muito específico, você vai para a marcenaria que eu já vou explicar para vocês. Se você quer algo bacana, legal, planejado, mas se você não é aquela pessoa detalhista, o móvel planejado modulado vai se adaptar de acordo muito bem com o seu ambiente. Eu tenho um cliente, até uns 3 meses atrás, na verdade foi meu projetista que atendeu ele, eu tava na loja, acompanhei esse atendimento. Ele fez orçamento em uma loja de móvel planejado, ele não sabe especificações, qual era o tipo de material, qual era a espessura da chapa, enfim. E ele já tinha pedra no local. No caso dele específico, a parede dele era um pouco fora de esquadro, ele já tinha a pedra dele era 62 de profundidade. E no atendimento, o projetista explicou, ele falou, mas qual a profundidade da sua pedra? 62. Ele veio com outro orçamento, nós mostramos para ele, ele falou que ele queria planejado. Ok, só que no caso dele específico, ele seria obrigado a ter uma cozinha legal, bacana, de marcenaria. Porque ele já tinha a pedra dele, automaticamente com a pedra 62, nós temos que fazer um móvel totalmente sob medida. Aí é o planejado de marcenaria. Nós explicamos para ele e tal, e ele não tinha referência nenhuma. Nós fizemos o projeto, o orçamento para ele, ok. E ele falou que na outra loja era a mesma coisa. Ele falou não, ele voltou na loja. Como ele já foi com as informações, ele ciente, chegando na loja, o balcão que foi oferecido para ele, na verdade era 57. Então, com o vão da pedra com o balcão, ia sobrar 4 centímetros, e ele não estava ciente disso. A altura do balcão, por exemplo, ele estava com 90 centímetros do chão. Com o balcão de 70, ele ia ficar com rodapé de 20, fica aquele rodapé bem alto. Geralmente uma pia confortável é 94, eu, por exemplo, tenho 1,57 de altura.
Uma pia de 94 final é extremamente confortável, mas o balcão tem que ser feito ali com 78 de altura, para aproveitar muito bem o espaço e não ficar aquele rodapé horroroso. Eu já fui a alguns concorrentes até como cliente. Cheguei no cliente específico, por exemplo, hoje eu vou usar o exemplo somente da cozinha, porque a Prieto Móveis hoje trabalha com uma linha de cozinha fabricação nossa, o planejado modulado e o planejado de marcenaria. Eu já fui a alguns concorrentes como cliente fazendo pesquisa de campo. Eu cheguei numa loja bem conhecida, planejado. A profundidade eles trabalham com limitação de 35 a 37, tem somente essas duas medidas. Aí eu falei, ó, eu queria a medida acompanhando micro-ondas. O vendedor, ele falou que aproveita a chapa, que aquilo é padrão de mercado. Opa! Se é padrão de mercado, na verdade é o planejado modulado. Altura, por exemplo, falei pra ele que eu queria uma altura de 37,5. Ele falou pra mim a mesma coisa, que era padrão de mercado, não era possível fazer. Meu marido, por exemplo, tem 1,90 m de altura, ele foi comigo. O limite do balcão era 70, na verdade meu marido falou que ele queria um balcão mais alto, para ele não ficar curvado na hora de lavar louça. Ele falou que era padrão, que não seria possível, então teria que fazer o balcão mais alto para aproveitar o espaço. E nós questionamos, mas para fazer na altura dele vai ficar com 25 do chão. Ele falou, mas aí é o padrão. A cozinha, se for o balcão com o forno de embutir ou cooktop, o certo é seguir a medida, a profundidade que vem especificada no manual de instrução do forno, tá? Se o forno pede 60, 62, porque isso é um risco muito sério, pode até pegar fogo, tá bom? Eu mostrei pra ele a profundidade do forno, falei, meu forno é esse, tinha 62, exigia o manual de instrução. Ele me falou o seguinte, que a loja só iria fazer o nicho, que quem colocaria aquele forno seríamos nós. Então a responsabilidade era nossa e a profundidade era 57. Eu falei pra ele, olha, mas aqui pede 62, não tem um risco? Ele, mas nós não montamos, então isso é acordo com o cliente. Falei, tá. Você não consegue fazer uma profundidade maior? Ele falou que não. Já fui em outra loja, levei o mesmo caso, informei. Eles me informaram que seriam com aquele dente. Faria o forno conforme a imagem, a profundidade desse forno. E a profundidade da pia seria menor. Então, o balcão do forno seria 62 e os demais seria com 57 de profundidade. É uma opção também. Isso é o planejado modulado. Eu só não acho justo a loja não especificar e deixar totalmente claro. Hoje, na linha de modulados da Prieto Móveis, nós conseguimos fazer essa profundidade para você. Nós conseguimos fazer com 60 de profundidade. A altura do balcão eu consigo fazer com 75 também. E a profundidade do aéreo, um diferencial também com 40 de profundidade. Se você chegar numa loja e não tiver, é o planejado modulado, é o planejado de fábrica, é uma coisa só. Existe só dois tipos de planejado, o planejado modulado, que eu já expliquei para vocês qual é a diferença, e o planejado de marcenaria. Vamos lá, o planejado de marcenaria, você consegue fazer o móvel totalmente sob medida. É um projeto totalmente elaborado. Se você tem um espaço de 58,3 no móvel de marcenaria, eu consigo fazer com 58,3, totalmente sob medida. Consigo fazer totalmente personalizado, ele com acabamento até o teto. Aí é um móvel planejado de marcenaria. Só que tem um porém. Respondendo também a segunda pergunta, tem diferença de preço? Tem sim. O móvel planejado modulado, como é uma linha de produção, você acaba encontrando ele bem mais em conta. Agora, o móvel de marcenaria, ele é sim um pouquinho mais caro. Ele é mais caro porque é algo personalizado. Um exemplo clássico que eu uso para os meus clientes é, se você tem uma roupa, por exemplo, você tem lá o seu tamanho, existe o tamanho PNG. Os 3 tamanhos vai se adequar para você, certo? Mas se você quer algo muito sob medida, você vai para a alfaiataria. Então, o PNG seria o modulado e a alfaiataria seria de marcenaria. A qualidade é a mesma, porque o tecido é o mesmo, a linha é a mesma, a diferença é que um é uma linha de produção e o outro é algo especificamente feito para você, certo? A terceira pergunta que me fizeram também, Pri,
O modulado para marcenaria diferencia a qualidade? Na Prieto Móveis não, porque a Prieto Móveis é fabricação própria. Na cozinha hoje trabalhamos exclusivamente com a linha somente da Prieto Móveis. Então, a espessura da chapa, chapa de 18, fundo de 9, isso quando o cliente chega na loja, nós especificamos muito bem. Hoje nós temos um parceiro de dormitório, mas a cozinha é uma linha exclusiva da Prieto Móveis. Uma coisa importante também, quando você chegar numa loja para fazer o orçamento, pesquise qual tipo de material, se MDP, MDF, o pessoal não deixa isso muito claro, qual a espessura da chapa. Um diferencial também, a Prieto Móveis na cozinha trabalha com 100% MDF interno, se for tamponado somente com chapa de 18 e o fundo de 9, e o interno também é o de 18 milímetros. Se você for fazer um orçamento, pesquise a espessura da chapa, pesquise, faça esse teste, exige, fala, eu quero essa medida X, eu quero essa medida Y. Se o vendedor te enrolar, eu já fui a algumas lojas. Uma loja que eu fui também, me falaram que o aéreo basculante, eu que falei que eu queria mais alto, falaram que não dava porque eu sou baixinha. Esse foi o argumento. Falou que eu era baixinha, então não seria possível. Eu falei, mas eu quero, não é planejado? Não, mas você é baixinha, não dá. Eu falei, então você tá me vendendo modulado, certo? Isso. Eu falei, tá, mas é planejado. Ele é. Eu falei, tá, mas tem as limitações. Só que eu não acho justo, no mercado vende esse tipo de produto que é excelente, mas com valor exorbitante. Então veja, faça o teste e tenha a real noção e a diferença do que você está comprando, tá bom? E antes de qualquer coisa, vem fazer um teste com a gente, vem fazer o orçamento. Esse canal eu fiz, não foi para só destacar a Prieto Móveis, mas nesse vídeo eu quero mostrar qual é realmente a diferença para vocês e destacar também a nossa qualidade e o nosso diferencial, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou pedir para você estar indo lá nas nossas redes sociais, vai lá no nosso Facebook, Prieto Móveis, curte a gente, vai lá no nosso Instagram também, Prieto Móveis, segue a gente e vai lá no meu perfil pessoal também, Prieto. Então vamos postar em média um vídeo por semana e espero por vocês e até a próxima.